E aí nós temos dentro disso lições teológicas, né? Do que Juízes 19 ensina. A religião sem ética, ela produz violência. Nossa, religião sem ética. Porque a ética são regras do que pode e que não pode, do que deve e o que não deve, moral e cívica. E a religião que não tem essa ética, ela gera violência. Mas que religião? Todas falam na questão das religiões, mas o próprio cristianismo, vamos dizer assim, né? Que muitos se falam cristãos, mas que para ser cristão está longe das igrejas. Não tem ética, ela gera violência, ela gera discussão, ela gera disseminação, ela gera afastamento, ela gera corrupção, gera dor, ela gera divisão. Por quê? Porque tem a omissão dos líderes e que destrói a sociedade. Quando um líder é omisso, ele destrói a sociedade onde ele está. E aí vai mais além, né? Olha só, o pecado coletivo, que é um pecado coletivo, gera colapso nacional. Né? Porque é muito complicado isso que a gente for trazer para os dias de hoje, né? Que pecado coletivo? Então, vamos inverter. Em que colapso nacional nós vivemos? Nós vivemos num colapso nacional do quê? Falta de educação, falta de comida, a corrupção. É um colapso. E é um pecado coletivo, porque a sociedade participa disso. Não, eu não participo. Não, você participa. Porque nós somos omissos. Nós entramos naquele negócio, não comigo. Eu estou fazendo a minha parte. Que parte? Isso é muito profundo. E é tão profundo que são assuntos que a sociedade não está preparada para ouvir, né? Porque nós fazemos isso. É óbvio que a gente não vai consertar o mundo. É óbvio que tem N situações. Mas, você é o camarada da parábola de Jesus do bom samaritano. Do que você passa de largo quando você vê alguém na calçada? Ou não passa? Por quê? Fala, o cara é mais um. É só mais um drogado, mais um bêbado, mais um que não quer saber de nada, mais um que. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo do outro. A gente tem medo do outro. Nós chegamos numa coisa tal, gente, que assim. Então, é a minha amiga. É minha amiga, mas eu não conto tudo. Por quê? Confio. Ela vai ter inveja de mim. Percebe? Aí tem N, coisas junto disso, que vem junto, né? Eu tô falando numa questão coletiva, se for pegar numa questão individual, tem várias situações que engloba essa fala. Então, é uma sociedade, né, que é doente. Nós estamos vivendo uma sociedade doente. O que estava acontecendo em Israel naquela época? A sociedade estava doente. A humanidade está doente. Porque quando eu não me importo mais com você, eu estou doente. Primeiro que eu estou em pecado. Porque o mandamento é claro, cuidar um dos outros. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não, você não ama o teu próximo. Você ama a pessoa que está ao teu lado. E olha lá, mas você não ama o teu próximo. Nós estamos anos-luz para chegar no pé, no dedinho de Jesus. E aí a gente não pode se colocar num pedestal e falar, sou santo cambão, meu filho. Então nós temos um pecado coletivo que gera essa violência, que gera esse colapso nacional. E a minha pergunta é, como é que a gente conserta isso? Né? Então, tem injustiça contra a vulnerável? A injustiça contra a vulnerável corrompe a nação. O que Jesus... E nós vemos aqui, diz, vamos lá, em Malaquias, inclusive 10, que todo mundo fala a questão do dízimo, né? Mas ele deu esse mandamento lá em Deuteronômio para Moisés, que é o quê? Os dízimos das ofertas, seus corruptos sacerdotes, que é isso que ele está dizendo. Malaquias está dizendo isso. Seus corruptos sacerdotes. Os dízimos e as ofertas não é para vocês fazerem festa e nem ficarem comendo dele, não. É para sustentar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os que estão vulneráveis.
E o que uma nação como nossa faz? Dá migalha. Gente, é o pão sem manteiga. Pão amanhecido sem manteiga, se for pensar muito bem. Porque, que é o Bolsa Família, vai ser. Então, assim, não, mas ajuda do quê? A ajuda, na verdade, para uma nação ser forte, não é dar dinheiro para os outros. Não. Jesus ensinou isso a Pedro. Querido, por que você falou que você é zelote, você não é judeu? E aí você fala pro cara que você vai pagar o imposto. Então agora você vai lá, pega a vara, pesca, abre o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele que tem 2 dracmas e dá. Jesus não podia falar, tá aqui, dinheiro, tá, porque ele podia. Ele foi ensinar a pescar, né? Então é isso, é dar condições ao povo para que ele tenha a condição de ser digno por si só e não ter que ficar vivendo do governo. E a questão de ajudar os mais vulneráveis para que possa sair dessa situação. Então é algo momentâneo. Você vai ter o benefício 6 meses. Porque 6 meses nós vamos te dar qualificação, até para você aprender qualquer outra profissão, e depois de lá, assim, a gente vai te encaminhar e é por tua conta. Não é? Certo, né? Por quê? Porque você está dando condição ao povo de poder viver dignamente e não criar pessoas acomodadas, pessoas que não querem saber de nada, dependentes, né? Tem uma outra palavra que eu vou falar, né? Que acaba virando. E aí vira essa sociedade injusta, miserável em tudo. Porque a sociedade emborrece e entra essa política corrupta, que é o que querem, que a população seja cada vez mais emburrecida, porque aí não é, como diz os professores, né, os mestres, massa crítica, ou seja, você não pensa o que é melhor para você, porque eu estou dizendo o que é melhor para você, assim. Então, isso tudo estava acontecendo lá. E ainda tem algo pior, né? Por quê? Porque o afastamento de Deus, né, leva a toda a fragmentação. A sociedade se fragmenta. Acreditar em quem? Em quê? E eu digo, mas tem tanta gente falando do Evangelho, pregando o Evangelho, isso até me assusta. Então, eu olho assim, eu vejo alguns pregadores do Evangelho, e eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nada, de verdade, assim, eu sei muito pouco, mas tem alguns que eu me recuso a ouvir, porque pregam o interesse próprio. Não fala de Jesus, não fala, porque assim, gente, quando alguém está em qualquer templo, em qualquer lugar, que se sente confortável e ouve aquilo que quer, sai fora, que é anátema. Sim. Porque os profetas, o verdadeiro profeta, ele exorta a nação. Todos os profetas que a gente está vendo, que a gente vai ver, assim, ele exortava a nação. Você está, querido, para onde você vai? Povo de Israel, convertam seus corações a Deus. Por quê? Porque se vocês não se converterem, vai acontecer isso e isso. O evangelho à la carte, peço o que eu quero, né? E ouço o que eu quero. Então é mais fácil você ouvir aí qualquer palestrante que faz palestra motivacional. É melhor. É o ciclo que se repete em pequenas tribos. Não estuda, só ouve e acredita. Tocou no coração, Deus falou comigo. Sabe quem faz isso? A quiromancia. Isso. Verdade, é isso. Porque ela entende o contexto. Fala o geral. Aquela coisa que é geral de todo mundo, que todo mundo passa. Isso, doença. É isso mesmo, olha, ela adivinhou tudo, meu Deus. Ela é ótima. Ela é ótima. E as igrejas, muitas vezes, falsos profetas, e o povo, por quê? Porque as pessoas buscam conforto. As pessoas buscam aquilo que elas querem e não aquilo que elas precisam. Então, é uma nação sem Deus, o Deus verdadeiro.
É uma nação sem recursos, sem juízes, sem profetas. E que buscam no homem aquilo que Deus tem para dar. E aonde é ele? Aqui. Mas estudar isso aqui é complicado, né? Por quê? Porque a Bíblia, olha só, a Bíblia é uma história, mas ela não é uma história contínua. Como assim? Não teve um camarada que sentou lá e começou a escrever assim? Não, cada verso dela significa uma coisa que está dentro de um contexto, que está dentro de uma história, que está dentro de um ano, que aconteceu, sabe? Então, aí você vai pegar, tá bom, vou pegar esse capítulo aqui. O que hoje a inteligência artificial ajuda pra cacilda isso aí, né? Porque você tem que ir lá nos livros, a biblioteca é enorme de referência bíblica, nossa, história, dicionário bíblico, as histórias, tem lá um monte, né? Hoje você vai lá, então, faz a relação de isso aqui com isso daqui, que alguns teólogos falam, biblistas, tal, isso aí traz, né? Descrito tudo bonitinho, ajuda pra caramba. Para você poder entender o texto dentro do contexto que ele está, para não cometer absurdos, falar bobagem, dizer o que não sabe, né? Porque aí eu ponho no pano de prato o Salmo 23 e rezo o Salmo 23. A Bíblia no Salmo 91. Eu fiz muito isso, né? Porque a gente não entende. Ignorância é terrível, né? Aí quando você vai entender o que é o Salmo 23, quem está falando, por que está falando, que situação está se encontrando, é Davi, tá bom, mas que situação que ele está, o que significa mesmo se eu andar no vale da sombra da morte, é porque eu estou morrendo, eu estou com não sei o quê, porque alguém está falando, nada disso, é ali literal, o vale da sombra da morte existia e Davi precisava ir com exército, né? Por que chamava vale da sombra da morte? Qual é o contexto histórico? O que está acontecendo naquele momento? É isso. Mas isso não é só para a Bíblia, isso é em tudo, né? Contexto político, religioso, moral, civil, tudo. Deixa eu ir a fundo. Por que tem muita fake news? Porque as pessoas falam, isso daqui é verdade. Qual é a fonte? Entendeu? Qual é a fonte? É isso mesmo? Eu às vezes recebo, aí eu passo muito para agora me manda, eu vou lá, isso aqui é verdade, daqui a pouco não, é fake news, para agora, é fake news, né? Isso daqui não é verdadeiro. Então por quê? Porque a gente precisa aprender a apurar, parar de ser preguiçoso e estudar. Pesquisar, né? Como que essa nação, como é que um povo sai da corrupção, como é que um povo sai do cativeiro, como é que um povo sai dessa sociedade desmoralizada, desse contexto imoral que a gente vive, dessa desumanização, porque o ser humano está desumanizado, é só com Deus. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu nem penso em fazer eu já fiz, é o que Paulo diz, né? Porque sim, a gente já nasce pecador, a gente nasce com a humanidade adâmica, né? E não crística. A humanidade crística é uma conversão, que é o resto da vida. É o resto da vida. Fala, não, então, aceitei Jesus, tá, só que pronto, tô convertido. Não, querido, você toma um banho legal, mas a conversão é conversão. Né? E a misericórdia dele se renova a cada manhã, te dando a oportunidade dessa conversão. E você ser melhor hoje do que você foi ontem. Né? Então, é um processo contínuo, a maturidade espiritual, essa conversa com Deus, esse achego a Deus, essa não aceitação de ser quem você é mesmo, né? E para se tornar esse corpo corruptível, né? Em corpo incorruptível, né? O pensamento, o falar, o ouvir, né? O agir.